Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta ao Macro Day 2025, evento que reúne grandes líderes do mercado para discutir as principais tendências e perspectivas que vão moldar o futuro da economia. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão aqui hoje e também quem nos acompanha online em todo o Brasil. Dando continuidade ao nosso evento, o próximo painel é Perspectivas Macroeconômicas. Para esse debate, eu convido ao palco Eduardo Loio, sócio do BTG Pactual, Mansueto Almeida, sócio e economista-chefe do BTG Pactual, Samuel Pessoa, pesquisador macroeconômico do BTG Pactual, Thiago Berriel, sócio e estrategista-chefe do BTG Pactual, e para a moderação, Stephanie Birman, sócia e estrategista do BTG Pactual. Um ótimo painel a todos. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Vamos começar aqui, mais uma vez, esse nosso painel aqui para falar de economia. Vou começar falando um pouco sobre a economia internacional, que eu acho que é o que tem movido aí os mercados. Então, vou começar falando um pouco sobre a economia americana. Se a gente olhar aí nos últimos meses, a gente viu uma desaceleração da economia americana. Na parte de emprego, a gente viu alguma alta da taxa de desemprego, os dados de criação de vagas também desaceleraram, em parte pelo lado da oferta, em parte pelo lado da demanda. E aí uma discussão que a gente tem tido bastante é em relação ao que explica essa desaceleração, e qual que é o impacto disso na taxa de juros. Vou começar com você, Thiago, só querendo ouvir um pouco da sua opinião. Se a gente olhar a taxa de juros nos Estados Unidos, a gente teve a redução na semana passada para 4,25%, mas se a gente olhar para Nova Zelândia, o juro é 3%, Canadá, que é pertinho, é 2,5%, na zona do euro, ali a taxa é 2%, e é entender por que nos Estados Unidos a taxa é mais alta. Será que não tinha um componente da parte fiscal que estava, no fundo, deixando essa economia crescendo ali acima do potencial nos últimos anos, acima de 3%, demanda doméstica de 3%, o fiscal que contribuía com quase 1%. E quando a gente olha para esse ano, nesse novo governo, a parte fiscal, os gastos do governo, eles têm uma contribuição negativa para o PIB, no primeiro semestre, foi menos 0,2, menos 0,4 no primeiro semestre aqui do ano. Será que isso não explica, em parte, porque a economia estava forte, por que essa taxa de juros estava mais alta também? E aí, um ponto que eu queria te fazer, obviamente, nisso daqui, é para onde você acha que a taxa de juros vai nos Estados Unidos? E se nessa questão fiscal também, será que a gente discutiu muito a alta da taxa de juros neutra nos Estados Unidos aí nos últimos anos, que a taxa subiu, então o FED não tem muito espaço para cortar, mas será que não era em parte por esse fiscal e agora a gente não poderia estar indo para juros, não juros menores, mas será que aquela discussão estava exagerada e essa taxa final, terminal, não pode ser um pouco mais baixa? Obrigado, Stephanie. É um prazer estar aqui na nossa nova versão do painel. Bem-vindo, Samuel. Então, é uma pergunta interessante. Tem muita coisa acontecendo na economia global, muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que, sim, uma parte grande da história é fiscal. E o fiscal nos Estados Unidos, eu acho que é um pouquinho diferente no Brasil, ele é mais difícil de analisar, porque uma parte do fiscal muito grande foi transferências para as famílias, e essa transferência para as famílias, ela naturalmente é suavizada no tempo pelo balanço das famílias, não pelo do governo. Então, a gente viu, ao longo de 21, 22, 23, uma poupança das famílias muito alta, que em grande parte era transferências do governo, que foi sendo consumida ao longo do tempo. E a gente viu coisas estranhas acontecerem na economia americana. Por exemplo, a tendência de consumo, de crescimento do consumo das famílias, ela rodou acima da tendência pré-pandemia nos últimos 4 anos, enquanto a renda disponível não, ela rodou abaixo. Então, você teve um processo lento de realavancagem, em certo sentido, de consumo dessa poupança acumulada, muitas vezes involuntariamente. E isso é uma história fiscal. Tá? Na margem, a gente tem um papel menor desse fiscal, até negativo na margem, sem contar a tarifa, que não deixa de ser um imposto, está tirando recursos da economia, você tem mais um drag.
Então, você tem uma série de coisas. Você tem o fiscal corrente sendo um pouquinho, bem menos estimulativo. Você tem essa história intertemporal aí do fiscal dos últimos anos se exaurindo, porque em diferentes medidas a gente tem esse excesso de poupança já no limite, e a gente tem até o consumo indo mesmo na direção da tendência anterior por conta dessa exaustão, né, desse excesso de poupança. Então, na margem, a gente tem uma série de fatores jogando essa economia mais para baixo, né? Então, a gente discutiu do fiscal, falou um pouco dessa exaustão, do fiscal momentâneo, desse fiscal mais dos últimos 5 anos que está se exaurindo, mas a gente tem outras coisas. A gente rodou com a política monetária contracionista durante muito tempo, e ela teve um efeito. Tá? Ela teve um efeito que foi contrabalançado por outros choques, como o fiscal. Mas quando a gente olha, por exemplo, o mercado de housing, o mercado de reverse mortgage, o mercado de mortgage, tudo claramente é influenciado por essa taxa de juros mais alta. E a gente teve outras coisas também. A gente teve uma incerteza institucional nesses últimos meses, que vem, em parte, por questões geopolíticas, em parte por questões tarifárias, em parte por questões do relacionamento do executivo com o Federal Reserve, uma série de coisas que introduziram incerteza. A gente consegue medir essa incerteza. E essa incerteza, usualmente mais alta, afeta a atividade também, através de investimento, através de consumo. Além disso tudo, você teve algumas componentes de oferta, que a gente teve imigração, que foi um fator importante para o crescimento americano nos últimos anos, que retrocedeu. Então, você tem quase todas as caixinhas estão ticadas ali para a gente ter uma história de desaceleração, uma parte grande por demanda, alguma parte por oferta. O resumo disso é que, na margem, o que a gente está vendo parece ser uma história um pouquinho mais forte de demanda, e a gente vê uma abertura de espaço no mercado de trabalho. Oi? Desaceleração. Uma desaceleração. Via demanda mais forte, acho que a desaceleração mais intensa na demanda do que na oferta, e, por isso, a gente está vendo alguma abertura de espaço no mercado de trabalho. Então, naturalmente, isso abre espaço para a política monetária. Acho que o FED tem um arcabouço muito claro. O arcabouço eu tenho 2 mandatos, um é pleno emprego, outro é inflação na meta. E ele, no penúltimo copom, disse claramente que, olha, a minha inflação está um pouquinho acima da meta, eu tenho um choque que, no livro-texto, você deveria ignorar os seus efeitos primários, que é a tarifa, deveria só reagir se isso afetasse outros preços ou afetasse a dinâmica da inflação para frente, afetando as expectativas, que a gente chama de efeitos secundários desse choque. Mas ele falava assim, olha, eu posso esperar para ver esses efeitos, porque o meu mercado de trabalho está equilibrado. O que ele aprendeu nos últimos 2 meses é que esse mercado de trabalho não está tão equilibrado, então ele não pode esperar mais. Por 2 motivos. Um, porque um dos objetivos dele está em risco, que é o pleno emprego. O outro, porque o efeito das tarifas sobre a inflação no longo prazo, esses efeitos secundários, tendem a ser bem menores com uma atividade menos forte. Então, para ele fica fácil diminuir o grau de restritividade da política monetária e chegar perto do neutro. Falei bastante, acho que vou parar por aqui. Mas só um detalhe, e para onde, né? Só a pergunta, para onde, quanto de espaço, né? Porque tem muita gente que acredita, é pouco espaço, porque, no final das contas, essa incerteza que você mesmo comentou, em parte, vamos dizer assim, ela foi embora. E, além disso, a gente está vendo alguns dados aí um pouco melhores, a gente poderia ter uma reaceleração, porque parte dessa incerteza foi embora. Então, o FED tem pouco espaço, né? Tem aí, no máximo, mais 2 cortes de 25. Como é que você está vendo essa assimetria, né? É difícil a gente acertar, mas como é que você está vendo essa assimetria em relação a mais 2 cortes? Se pode cortar mais do que isso? Ou se vai parar por aí mesmo? Olha, eu vou dizer o que acho que vai acontecer e o que deveria, o que eu faria são 2 coisas que não necessariamente coincidem. Em geral, não coincidem. Eu acho que, dado o mandato do FED, dada a desaceleração que, em geral, tem algum momento, eu acho que o FED vai mais do que só mais 2 cortes. Tá? A gente vai para perto da neutra, talvez abaixo da neutra, dependendo da composição e das trocas no FED ali em maio. Já eu acho que eu tenho alguns questionamentos sobre quanto eficaz vai ser esse easing, né, esse afrouxamento de política monetária nos Estados Unidos nas circunstâncias que a gente tem, com condições financeiras muito frouxas, com as famílias muito desalavancadas,
com um espaço de reaceleração no mercado de housing. Eu acho que, ao contrário do processo de subida, onde as famílias e as empresas tinham se assegurado uma taxa pré-fixada em financiamentos de longo prazo e que era muito insensível a essa taxa de juros, eu acho que agora há um espaço grande para realavancagem a taxas mais baixas, de recomeçar o mercado de reverse mortgage. Isso pode induzir a uma reação mais rápida. Então, eu seria um pouquinho mais cauteloso, mas eu acho que o Fed vai um pouquinho mais do que isso. Ótimo, ótimo. Nessa linha, Loio, eu queria ouvir a sua opinião no seguinte ponto, né? O Thiago comentou essa questão da mudança, né, que a gente vai ter no leadership, vamos dizer assim, do Fed, né? Se a gente olhar, é comum a gente ver alguma influência política na política monetária, ou uma tentativa de uma influência, né? Então, vamos dizer assim, isso, mesmo nos Estados Unidos, né? Se a gente voltar lá atrás, na década de 90, no início da década de 90, o Bush pai dizia que não foi reeleito porque o Greenspan cortou os juros de maneira muito lenta. Então, assim, só para dar um exemplo que não é de hoje, né? Bem lá de trás. Agora a gente vê o Trump, né? O presidente Trump falando diariamente sobre a taxa de juros. Alguma influência já está tendo. Se a gente olhar a Adriana Kugler, que é uma diretora, ela antecipou a sua saída, ela ia sair só no final de janeiro, saiu. O Trump já indicou o Stephen Miron para essa vaga. Em maio, acaba o mandato de presidente, né, do Powell, e ele vai indicar mais uma pessoa. Então, o meu ponto é o seguinte, o mercado parece olhar essa discussão e não dar tanta atenção, vamos dizer assim. Não sei se está muito precificado, é uma discussão. Mas, pensando em política monetária, que a gente tem muitas alternativas, né, na política monetária, pode cortar mais rápido, cortar mais devagar, vamos pensar que o Fed não vai fazer nenhuma loucura. Mas nesse range de política monetária, será que a gente não está indo para um range mais na linha de baixo, um pouco do que o Thiago comentou? A neutra, talvez, eles vão para a neutra, talvez até um pouco mais baixo. Assim, num range, vamos dizer assim, de 50 a 100 bases de política monetária, será que eles não vão estar mais na linha mais de baixo? Se a gente mantivesse esse Banco Central atual, a gente talvez estaria na linha mais de cima, que é o que a gente viu aí nos últimos anos, e esse próximo vai estar numa linha mais, num juro mais baixo. Como é que você vê essa influência? Ela existe mesmo ou não? Bom, em primeiro lugar, dizer que a gente não tem como saber de verdade, né? A gente não está lá para acompanhar, nem está participando, então eu não quero aqui dar jamais a impressão de que eu sei o que se passa por lá. Mas como é que eu enxergo, né? Eu acho que sim, nós estamos tendo mecanismos de pressão sobre o Fed que transcendem os mecanismos mais tradicionais de pressão, de reclamação por parte do Executivo a respeito da política de juros. Então, de fato, estamos aqui num mundo novo, não é isso? Em que outras alavancas estão sendo acionadas e elas podem ser mais ou menos eficazes. Dito isso, Stephanie, eu só tendo a achar, não é, que para qualquer nível de impressão que a gente tenha, ou pelo que a gente enxerga diretamente na ação dos banqueiros centrais, ou pelo que é noticiado, né, na mídia, para qualquer nível que a gente imagine haver de eficácia da pressão do Executivo sobre as decisões de política monetária, eu tenderia, no mais das vezes, a dar um certo desconto, porque eu acho que o noticiário dá sempre a impressão de que a interferência é mais forte e mais eficaz do que ela de fato é, porque é mais notícia, não é isso? Você falar disso, do que falar simplesmente da ausência de interferência e do funcionamento pacífico da política monetária conduzida por um Banco Central convencionalmente independente. E, por parte de nós todos, analistas, sempre fica parecendo que a gente é mais esperto, mais sabido se a gente enxerga, não é, esses canais de interferência, do que se a gente se declara ingenuamente,
crente na autonomia do Banco Central, a despeito de qualquer pressão que ele possa sofrer, etc., etc. Então, de novo, eu acho que a gente tende a dar mais crédito para as interferências do que, na verdade, elas têm. Mas, de novo, reconheço, eu acho que agora a gente está num momento de alavancas diferentes das que a gente vê normalmente sendo acionadas. Mas eu tenho uma outra observação para fazer. É que não é como se o Fed atual, não é isso, fosse extremamente hawkish e precisasse sofrer pressões enormes para adotar uma atitude mais dovish. Vamos nos lembrar como é que foi a condição da política monetária no ano passado. Antes de qualquer uma dessas agendas de pressão extravagante, etc., etc., o Fed, na minha visão, tomou uma atitude extremamente dovish no momento em que ele começou o seu ciclo de corte de juros do ano passado. Começou, inclusive, de maneira mais agressiva do que o habitual. Quando, na minha avaliação, eu acho que na avaliação de outras pessoas, não todo mundo, não é consenso, mas as condições não estavam dadas, não é isso, para que se completasse a convergência da inflação para o que era a meta do Banco Central declarada, que são aqueles 2%. E mais, não só o Banco Central, o Fed, começou a cortar os juros quando essas condições não pareciam dadas, nem a trajetória da própria inflação, nem as condições do mercado de trabalho naquele momento pareciam sugerir que nós tínhamos suficiente desaceleração para produzir essa convergência, como o próprio Fed, o próprio Powell disse, eu não quero que a economia desaqueça nem um pouco mais do que ela já está. O que era quase dizer, olha, eu não quero que entre em funcionamento o mecanismo habitual, o mecanismo de transmissão habitual que a política monetária tem para fazer desinflação. Então, não é como se fosse um governo pressionando um Fed ultra hawkish e que aí você, de repente, visse um Fed ultra hawkish mudar de atitude de maneira radical. Eu acho que já é um Fed que tem uma tendência dovish por si só, sem pressão nenhuma. Ótimo, porque eu ia até comentar, né? A gente até poderia dizer que é o contrário. Às vezes o Banco Central, por conta da pressão, tem que até ser mais hawkish, mas não, até o momento não parece ser o caso. Ótimo. Samuel, voltando aqui, uma última pergunta do Internacional para a gente, para o Brasil, eu perguntaria o seguinte, se a gente olhar o movimento do dólar, né, de maneira geral, a gente vê um movimento expressivo esse ano de enfraquecimento do dólar. E aí, se a gente olhar, tem o motivo principal, né, que a discussão, se a gente olhar o ano, a gente observou revisões para baixo da economia americana, revisões para cima de outras economias, como a China, zona do euro teve o anúncio ali do fiscal, mas um motivo mais recente, talvez mais importante, a gente poderia falar que é a própria política monetária, né? A gente até comentou, os Estados Unidos, a taxa está mais alta do que o resto, mas muitos desses outros países do G10, eles já pararam de cortar os juros e os Estados Unidos não. Os Estados Unidos parece que agora que vai fazer a gente não sabe ainda, mas começou, pelo menos, a fazer esse catch-up em termos de juros mais baixos. Então, a pergunta que fica é o seguinte, será que esse movimento que a gente viu do dólar, ele foi explicado por esse diferencial de crescimento, Estados Unidos mais fraco, o resto eventualmente mais forte, agora a gente tem essa parte dos juros, mas isso explica um pouco do passado, porque mais recentemente a gente poderia até argumentar que os Estados Unidos está melhorando um pouco, a China está desacelerando ou não? Essa questão dos juros ela é tão importante que, se de fato, ali no final desse ano, a gente vai ver 50 pontos base de corte, né? Tudo bem que está precificado, mas a hora que a gente vê esse juro mais baixo, isso vai continuar, vamos dizer assim, pressionando o dólar para baixo. Porque, por mais que ele tenha andado, né, tem muitas discussões, ele ainda está 5% acima do período pré-pandemia, ou seja, o dólar ainda está valorizado, né? Se a gente comparar com o período pré-guerra comercial lá de 2019, ele ainda é mais de 10% apreciado ainda. Então, assim, tem esse debate. Como é que é a sua opinião com relação ao dólar para frente? Só esses movimentos, essa simetria, vai continuar depreciando ou não? Aí a gente vem para o Brasil. Eu acho, Stefani, que tem muita coisa acontecendo. O Oi mostrou, né? É um banco central, independente de questões
das ações do executivo sobre o banco, que está disposto a tomar um risco assimétrico. Eu tenho a impressão que tem uma questão de aceitar um juro real mais baixo e um câmbio mais fraco. E eu acho que essa tendência ela vai se perpetuar nos próximos meses, porque vai trocar a diretoria do Banco Central e esse é o desejo da Casa Branca. Quer dizer, o executivo vai escolher pessoas para compor o Banco Central com esta visão. É um cenário de, eu acho que inflação um pouco mais forte nos Estados Unidos e juro real um pouco mais baixo, aceitando um crescimento produzido por uma política monetária mais frouxa. Quanto tempo isso vai durar, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que a gente está vendo isso. Quer dizer, quando eu pego os dados do acompanhamento do terceiro TRI, está vindo forte. Parece que o enfraquecimento do consumo, aqueles itens da demanda agregada muito sensíveis à taxa de juros, principalmente investimento imobiliário, continua super fraco. Mas o consumo ele está voltando. Então, e a gente sabe que o grande fator que desacelerou a economia no primeiro trimestre foi aquele índice de incerteza que explodiu e agora ele voltou bem. Não voltou aos níveis pré-2 de abril, mas acho que 2/3 já reverteu. Então, você tem uma melhora das expectativas, da percepção de incerteza. Então, minha percepção é assim, a gente vai ter um juro real mais baixo nos Estados Unidos e um câmbio mais desvalorizado. E é policy mesmo, é o que se deseja, de certa maneira. Perfeito. Mansur, vindo para o Brasil, vou começar primeiro sobre o fiscal e depois queria saber sua opinião também sobre o crescimento. Mas sobre o fiscal especificamente, se a gente olhar, antes de ir para a política monetária, aqui também, se a gente olhar a dívida pública, ela terminou, na verdade, o ano de 2022, ali em 72% do PIB, um pouquinho abaixo disso. A gente vai encerrar o ano que vem, com uma dívida de em torno de uns 84%, mais ou menos, em relação ao PIB. Então, um aumento ali vai de 10, 12 pontos percentuais, cumprindo as metas, certo? Então, assim, se a gente pensar para frente, é sustentável a gente só cumprir as metas? Parece que não. E aí, como é que você avalia esse ajuste lá na frente? Hoje de manhã, foi muito debatida essa história, Qual que é a agenda, do Congresso, qual que é a agenda do governo para depois das eleições? Como é que você vê esse ajuste, que a gente já debateu aqui diversas vezes, mas como é que você vê esse ajuste acontecendo aí nos próximos anos, até para fugir aqui um pouco do curto prazo? Então, só para a gente colocar em números, é isso mesmo que a Stephanie falou, a gente vai terminar esse governo com o crescimento da dívida aí na casa de 11 pontos do PIB, era 71,7 em 2022, vai agora para, termina esse governo mais ou menos em 82,7, então é um crescimento de 11 pontos do PIB e uma sequência de déficit nominal muito alto. Os Estados Unidos estão com problema fiscal, a Inglaterra está com problema fiscal, a França está com problema fiscal, mas em todo esse país o déficit nominal, receita menos despesa, incluindo o pagamento de juros, é um déficit nominal entre 5% a 6% do PIB. O Brasil vai terminar esse governo com um déficit nominal médio de 8,5% do PIB. É um dos maiores do mundo. Aqui na América Latina, a gente só perde para a Bolívia. Em decorrência desse déficit nominal tão alto, é isso que determina o crescimento da dívida e a trajetória da dívida é insustentável. A má notícia, que foi um pouco que a gente comentou de manhã, antigamente com a receita de 19% do PIB do governo federal, o governo federal gerava uma economia, um superávit primário de 2% do PIB, e nós tínhamos o resultado dos governos subnacionais, um superávit primário de 1% do PIB. Isso foi mais ou menos a história do Brasil de 1999 até mais ou menos 2011. A gente gerou continuamente um déficit primário entre 3% a 4% do PIB, déficit nominal 2,5%, 3% do PIB, e ajudou a reduzir a dívida no momento que a gente teve boom de commodities e a China puxou o crescimento do mundo. Não é o caso mais agora. A gente está voltando para a mesma arrecadação, 19% do PIB, e vai ficar com déficit primário. E os estados e municípios hoje, eles geram um resultado primário perto de zero. Então, a gente tem aí um ajuste fiscal para ser feito, sendo muito otimista, de 250 bilhões de reais. Se não controlar o crescimento da despesa obrigatória, isso terá que vir de carga tributária. A carga tributária, eu acho que o Congresso não vai aceitar, e a carga tributária do Brasil já é muito alta. Se a gente for para um ajuste
aumentando carga tributária e gastando muito, com crescimento forte do gasto, é um ajuste inflacionário. Um ajuste desse tipo puxa o juro para cima, a gente vai ficar com um déficit nominal muito alto. Então, quem quer que seja o governo, a partir de 2027, nós teremos que ter um debate de como reduzir o crescimento da despesa obrigatória. Isso passa necessariamente, por exemplo, por uma alteração da política de valorização do salário mínimo. Eu não vejo como a gente, com o crescimento real do salário mínimo de 2,5% ao ano, conseguir estabilizar a despesa com previdência no curto prazo. Vai ter que rever alguns programas. Quando você aumenta o salário mínimo, ele é o critério para várias famílias participarem de vários programas sociais, inclusive BPC LOAS. Então, possivelmente, uma desaceleração desse programa social que é benéfico. O programa é bom. A gente está discutindo aqui ajuste fino, velocidade de crescimento. Vai passar também por uma revisão do salário mínimo. Então, são decisões difíceis. Qual é a alternativa? Se a gente tivesse a alternativa de fazer um ajuste fiscal em 20 anos, de uma forma muito vagarosa, com o juro lá embaixo, não seria o problema. Só que hoje a gente não tem essa alternativa. Vamos lembrar que o Brasil está pagando um juro real no título longo, é um título de 10, 20, 30 anos, um juro real de 7,5% ao ano. É muito difícil acreditar que um país vai conseguir um crescimento sustentável com juro real de longo prazo, 7,5% ao ano. Então, quem quer que seja o próximo governo, ele vai ter que focar no controle do crescimento da despesa obrigatória. E controlar o crescimento da despesa obrigatória não será feito com reforma administrativa. A gente conseguiu já reduzir bastante o peso da folha de pessoal, mais ou menos até 2018, o gasto com o pessoal do Brasil era mais ou menos 4,3% do PIB, gasto com ativo e inativo. O gasto do governo federal, no final do governo Bolsonaro, foi para 3,3% do PIB, o menor valor desde 1991. Esse governo manteve a folha de pessoal mais ou menos em torno de 3,3% do PIB. Então, grande parte do ajuste na folha de pessoal já foi feito no governo Bolsonaro, quando teve a diminuição de concurso público, e a gente passou 3 anos sem aumento salarial e com a inflação que chegou perto de 20% no acumulado do governo Bolsonaro. Então, daqui para frente, a gente vai ter que olhar vários outros itens da despesa, que é crescimento obrigatório, e que, infelizmente, está muito ligado ao que a gente chama de programa social, mas nem tudo é programa social, nem tudo chega às famílias mais pobres. Mas esse é um debate que independe de quem será o partido que governará o Brasil em 2027. Se a gente não controlar o crescimento da despesa obrigatória, nós não teremos ajuste fiscal no Brasil. Posso, só uma provocação e tentar botar um pouquinho das coisas em perspectiva e ter até uma mensagem positiva, eu acho, no final. O Mansueto, até na conversa com o ministro, mencionou que a gente fez um ajuste fiscal, né? A gente começou com um primário bem mais negativo, está terminando com um primário perto de zero, e o déficit nominal explodiu. Parece serem coisas contraditórias, mas o meu ponto é que não são. A maneira com que a gente estabeleceu o arcabouço fiscal e fez essa redução de primário, aqui a provocação e a conjectura, é que causou esse aumento de déficit nominal. Por quê? Porque foi um período de alguns anos com crescimento do gasto do governo alto, em transferências com um multiplicador fiscal muito alto. A gente foi muito estimulativo nos últimos anos. A gente pressionou a demanda agregada via fiscal. E a gente taxou. Taxou onde, em geral, mais ricos, onde o multiplicador do imposto é muito pequenininho. Então, por mais que parecesse equilibrado, a gente estava sendo fiscalmente expansionista durante todo o período. E uma evidência empírica no Brasil, toda vez que nós crescemos muito o gasto do governo, a nossa taxa de juro real de curto prazo, não inflacionária, foi muito alta. E nos poucos momentos, como quando a gente estava no governo, que a gente não cresceu muito o gasto do governo, essa taxa de juro real curta foi baixinha. Eu acho que vale a pena só a gente colocar números. Esse governo, com tudo que o ministro mostrou, nós terminaremos esse governo com um crescimento real acima da inflação. Crescimento real do gasto público federal de 17%. Nos 8 anos anteriores ao início desse governo, 2014 a 2022, o crescimento real do gasto público federal foi 9%. Em 4 anos, nós teremos um crescimento real do gasto público federal que será praticamente o dobro do que foi nos 8 anos anterior ao início desse governo. Isso trouxe mais inflação e levou a um cenário de juros muito pior. A minha provocação é que isso causou uma taxa de juro real curta de 10%.
E o mercado extrapolou, questionando a taxa de juro neutra do Brasil para sempre, e toda a curva de juros real do Brasil hoje é acima de 7. Se eu tiver certo, a parte boa é que, se a gente fizer um pequeno ajuste nessa trajetória explosiva de crescimento do gasto do governo, a gente vai ter uma revisão da taxa de juros real de curto prazo e de longo prazo, e esse ajuste fiscal que parece ser impossível deixa de ser tão impossível assim, e a gente consegue entrar numa dinâmica de dívida mais favorável. Então, de maneira pouco usual, eu estou sendo otimista aqui para frente. Claro, no governo Temer, só lembrando, a gente começou com a taxa de juros em maio de 2016, taxa de juros no Brasil 14,25. A gente terminou o governo Temer com a taxa de juros nominal do Brasil em 6,5, com inflação em 3,75. E esse 6,5 era alto demais. No ano seguinte, reduziram para 4,5 antes da pandemia. Exatamente, depois da aprovação da reforma da Previdência. No final, a taxa de juros ela é super importante porque ela vai determinar qual que é o superávit primário necessário para estabilizar a dívida, né? Ou seja, quanto maior a taxa de juros, não tem escolha. Não adianta ir para zero de superávit, né? A gente vai ter que ir para um superávit, ou seja, receitas bem acima das despesas. Mansu, só ainda em você, antes da gente ir para a política monetária, como é que você está vendo a questão do crescimento econômico? Porque, se a gente olhar, tinha um pouco desse debate para esse ano, né? O crescimento ainda vai continuar forte, teve o programa do crédito consignado que está injetando dinheiro na economia, tem a questão do pagamento dos precatórios, mas a gente vê aí o segundo trimestre desacelerou, a demanda doméstica foi até negativa, né? O terceiro trimestre inicial ainda segue fraco. Como é que você está vendo na margem esses dados? Você está vendo alguma mudança nesse cenário de uma desaceleração? Você está começando a ver esses efeitos mais positivos desses programas batendo ou não? Ainda não, muito pouco. Eu acho que a política monetária está sendo um grande drive. A gente está vendo aí uma desaceleração da economia. O Brasil crescerá esse ano em torno de 2%, mas muito do crescimento do Brasil já foi determinado pelo que aconteceu no primeiro semestre, quando mesmo no primeiro semestre, quando a gente separa aqueles setores como agropecuária, indústria extrativa, que não depende muito de juros, que a decisão de investimento é anterior ao ciclo de aumento de juros, a gente vê que esses setores foram os que puxaram o crescimento. Quando a gente olha para o comportamento dos setores cíclicos, a gente já vê uma desaceleração, mesmo no primeiro semestre, que deve se intensificar no segundo. A gente espera um crescimento do PIB no Brasil no segundo semestre do ano, perto de zero. Então, é uma economia que vai crescer 2%, mas na margem, no segundo semestre, um crescimento perto de zero, e no ano que vem um crescimento, na nossa conta, 1,5%. Mesmo com alguns estímulos fiscais, com um gasto um pouco maior dos estados em ano de eleição, mas é um país que vai desacelerar, e ainda bem que isso está acontecendo, porque a gente tem uma das maiores taxas de juros real do mundo. Seria muito esquisito se a gente, com a taxa de juros real tão alta, a economia não desacelerasse, o que possivelmente iria significar que está tendo um vazamento muito grande da política monetária por outros tipos de canais que estimulam o consumo. Então, a gente está num período que a economia vai desacelerar, o consumo das famílias será bem menor, o crescimento na nossa conta entre 1,5% e 2%, mas esse é o preço que a gente vai ter que pagar, infelizmente, porque o crescimento do gasto foi muito forte, muito alto, e levou para cima a inflação num país que a gente tem ainda muitas incertezas se o ajuste fiscal ocorrerá ou não. Tiago, trazendo para a política monetária, depois eu queria ouvir os outros panelistas também. Se a gente olhar, a gente viu teve essa desaceleração da economia, que a gente pode avaliar se é temporária ou não. A gente viu uma queda das expectativas de inflação, não só, obviamente, do ano corrente e do ano de 2026, mas também de 2027, 2028. A inflação está em 3, caiu 10 vezes, está em 3,7 para 2028, 3,9 para 2027. Aí tem a avaliação, teve uma queda, mas, obviamente, ela ainda está acima da meta. Em parte, é difícil a gente ver um ajuste forte no curto prazo, muito intenso, porque tem uma incerteza, né? No próximo ano, a gente falou muito da incerteza lá fora, mas também tem a nossa incerteza aqui dentro. Então, assim, já teve um movimento, a gente ainda não sabe se ele já concluiu ou não, mas o fato é que a previsão de inflação do Banco Central, ela caiu, mas ela ainda está acima da meta, né? Quando que essa projeção do Banco Central, na sua avaliação, ela vai para a meta, mesmo considerando os juros, né, que a gente está, a queda de juros que está implícita lá no Focus, né? Essa semana a gente teve mais uma queda, então a projeção do Banco Central
está em 3,4%, com o Focus da semana passada, né, que era 12,38%. Quando que você acha que isso vai acontecer? E, obviamente, quando que você acha que vai começar o ciclo e para onde vai? Tá bom. Então, a pergunta é sobre o modelo, né? Assim, quando, nas condições que a gente está vendo, a gente vai ter o modelo do Banco Central no cenário Focus, onde o mercado, as expectativas sobre a trajetória de juros é utilizada, vem do mercado, quando é que ele atinge a meta? Olha, aqui é um grande se a atividade desacelerar como o modelo prevê, a gente deveria ter o modelo do Banco Central, que tem subestimado a inflação sistematicamente nos últimos anos, indicando que ele chega perto da meta no primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Entre janeiro e março, alguma coisa desse tipo, o modelo vai, se tudo correr dentro do esperado, indicar que você poderia começar um easing cycle, um ciclo de afrouxamento. Algum risco de acontecer em dezembro, esse sinal verde? Olha, risco sempre tem. No Brasil, o impossível tem 10% de chance de acontecer. Mas parece improvável. Requereria uma combinação de apreciação cambial e reancoragem de expectativas pouco usual. Pouco usual. Não impossível, principalmente porque, pela nossa conversa sobre o FED, a gente vai ter um vento de cauda favorável vindo do externo, o que é um interregno benigno acontecendo novamente aqui no Brasil. Mas não parece muito provável. O mais provável é que aconteça ali no primeiro trimestre do ano que vem e a gente comece um ciclo. Existem algumas considerações aqui que eu vejo como riscos para esse cenário. Um é a evolução da atividade ser de acordo com o modelo do Banco Central. Tá? Eu acho que para a gente atingir a meta no horizonte relevante no ano que vem, a gente não deveria poder crescer 1,5%. Deveria crescer menos que 1,5%. Então, o 1,5% já coloca um cenário de maior dificuldade para o Banco Central se ele se realizar. E tem mais, a gente tem vários riscos. A gente está no ano eleitoral. Ano eleitoral, em geral, historicamente, sem nenhum julgamento de valor sobre esse ciclo eleitoral, a gente tem uma política fiscal mais expansionista. Tá? Tanto implementada pelo governo federal quanto pelos estados. E pode ser que esse ano seja diferente, mas pode ser que não seja. Né? E a gente tem algumas coisinhas que já vão nessa direção. Por exemplo, a discussão da isenção de IR até R$5.000, que não está no modelo do Banco Central, porque não foi aprovado ainda. E a gente viu a discussão aqui hoje com o presidente da Câmara, que provavelmente isso vai ser implementado. E não importa se vai ter compensação ou não, porque o mesmo fenômeno que você estava descrevendo antes, né? Elasticidades diferentes de onde você estimula e de onde você taxa. Exatamente. Exatamente. É muito mais poderoso a isenção do que o aumento de imposto. A gente tem o fiscal dos estados, a gente tem uma série de outras coisas que são riscos para cima na atividade. E, estranhamente, essa surpresa para cima de atividade vinda do fiscal foi o que fez o modelo do Banco Central errar nos últimos anos. Então, nem seria um erro novo, seria uma repetição dos erros que a gente tem visto durante muito tempo. Então, do ponto de vista do Banco Central, talvez seja um pouco prudente e tateando com algum cuidado e não aceitar essa convergência de atividade e da inflação tão rapidamente quanto o modelo sugere. Loio, nessa linha, o que é suficiente no final para o Banco Central começar esse ciclo? Assim, olhar, a gente discute muito isso, olhar a projeção e estar na meta. Que você vê assim como ingredientes, né? O Tiago falou um pouco do que ele está vendo. Como é que você vê essa... Basta a projeção cair? O que mais que tem que acontecer para esse Banco Central começar o ciclo? Bom, Stephanie, assim, de novo, como o Tiago disse outro dia, né? Outra hora, tem o que você acha que vai acontecer e o que você acha que deveria acontecer. E eu não pretendo que aquilo que eu acho que deveria acontecer, aconteça. Eu estou fazendo um pouco o papel do disco arranhado, que fica sempre repetindo a mesma coisa, sendo chato, e não necessariamente o Banco Central vai concordar comigo. Né? Mas eu acho que, embora a gente esteja vendo os sinais de desaceleração da demanda agregada, como o Mansur e o Tiago já mencionaram,
eu acho que eu ressaltaria o lado meio vazio do copo, né? Eu acho que a gente parte de um patamar de inflação e de projeções e expectativas de inflação para os próximos vários anos ainda bastante distantes da meta. E por mais que eu tenha a maior simpatia do mundo por suavização de ciclos econômicos, você não fazer necessariamente um processo desinflacionário ultra ambicioso, que precisa ser ultra rápido, no fundo, a gente está olhando para frente e vendo vários anos em que a inflação se espera caia muito pouco de um ano para o ano seguinte. Tá? E nós estamos enxergando isso, vendo isso, com um quadro de, vamos dizer assim, demanda que mostra sinais de fraqueza, mas partindo ainda de um patamar, especialmente no estado do mercado de trabalho, que não sugere um impulso desinflacionário potente. Então, se me perguntar o que eu acho que deveria acontecer, eu acho que o Banco Central deveria esperar para ver sinais de que o mercado de trabalho começa a abrir um pouco mais o hiato, dá sinais de que vai abrir o hiato, e de que as projeções, as expectativas de inflação estão caindo, mesmo que não caiam as imediatas, que caiam as posteriores, né? Que a trajetória esperada seja uma trajetória de convergência. Nós não temos nenhum dos dois ingredientes ainda. Eu acho que, de novo, sem esses dois ingredientes, um início de ciclo de afrouxamento do tipo confiando, né? Confiando que vai tudo correr bem, confiando que o mercado de trabalho vai afrouxar, confiando que a inflação vai... de novo, eu não acho que isso seja a melhor estratégia. Eu acho que não é a melhor estratégia, porque ela acaba sendo mais custosa, ela parece ser mais simpática a curto prazo, mas acaba sendo mais custosa no final. Será que a gente vê sinais até o fim do primeiro trimestre do ano que vem, ou não? Eu vou te dar uma resposta, Mansour, que vai surpreender você. Não sei. Só um ponto, Loio, até para... Vou te dar mais a palavra, mas também queria ouvir a sua opinião. Samuel, no final, o mercado de trabalho ele não vai ser o último, né? O último fator ali na economia que, de fato, vai mostrar sinais. Porque, se a gente olhar ainda no caso do Brasil especificamente, né? A gente vê que é uma economia, bom, assim como a americana, uma economia muito intensiva em trabalho. Então, se é muito intensiva em trabalho, a parte de serviço da economia também ela é muito importante. E para a gente ter uma desaceleração do mercado de trabalho, a gente teria que estar vendo justamente essa desaceleração de serviço, de serviços da economia, que é mais difícil, né? Normalmente a economia começa a desacelerar pelo lado da indústria, pelo lado do investimento, etc, etc. Então, eu queria ouvir a sua opinião, porque assim, a inflação de serviços, muito bom o ponto que o Loio fez de gancho, a inflação de serviços ela está alta, né? Sem dúvida, ali rodando em torno de 6%, mas no início do ano ela estava rodando em 8%. Né? E a discussão no início do ano era, poxa, uma inflação de serviços a 8%, realmente o juro tem que ser outro e por aí vai. E no final a gente vê alguma desaceleração, mas obviamente para 6%. Mas tem essa discussão que ela poderia estar até mais alta. Na sua avaliação, queria te ouvir sobre o mercado de trabalho. Tem uma discussão, a taxa de desemprego está no nível mínimo histórico, mas há uma discussão se essa taxa de desemprego de equilíbrio ela caiu também, acompanhou. Na sua avaliação, o mercado de trabalho não está tão aquecido quanto parece? É claro que ele está aquecido, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, o impacto na inflação, etc. Eu acho que, claramente, se a gente lembrar lá 2013, 2014, o mercado de trabalho está menos aquecido, apesar da taxa de desemprego estar menor. Né? Então, claramente, a taxa de desemprego que não acelera a inflação, ela caiu. O problema é que ela era 10%, e ela está em 5,6%. Ela não caiu para 6%, provavelmente ela não caiu para 7%. Tiago faz as contas dele, acha 8%, né, Tiago? Eu tenho meu amigo do IBRE, o Braulio Borges, faz um monte de conta, ele acha 7,5%. Então, é essa a história. A gente está com desemprego abaixo disso, o mercado de trabalho está aquecido, ponto. Acho que tem muito o que discutir nisso. Eu queria fazer retomar, me deixar um ponto
do ministro. Acho que tem um bode na sala, que foi a sua primeira pergunta para o Mansueto. O bode na sala é: o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que fazer algumas coisas para que nós consigamos estabilizar a trajetória da dívida pública. Eu acho que, na apresentação do ministro hoje, ficou um cheirinho do que ele enxerga que tem que ser feito. E a maneira como eu li a fala do ministro foi o seguinte: a gente, grosso modo, quando olha a maneira como o Congresso decide, tem dois tipos de formação de decisão política, de escolha social no Congresso. O primeiro tipo de escolha social, que a gente pode chamar de escolha social grupo de pressão. Então, escolha social grupo de pressão é desde emenda parlamentar, toda a agenda de gasto tributário, são grupos organizados da sociedade que defendem o seu interesse particular, em geral legítimo, está tudo certo, mas é alguma coisa que não tem um impacto muito agregado na sociedade. Tem uma segunda agenda, um segundo processo de escolha social, que a gente pode chamar de escolha social eleitor mediano, aquela vontade média da sociedade. Coisas como política de valorização do salário mínimo, reforma da Previdência, mesmo o programa Bolsa Família, são medidas políticas muito abrangentes, são políticas públicas muito abrangentes, que pegam a sociedade como um todo. A maneira como eu li, a forma como o ministro se expressou, quando ele tratou deste tema, é o seguinte: olha, eu sei que a gente tem que fazer um monte de medidas que vão afetar a escolha social eleitor mediano. O que é isso? A gente vai ter que mudar muito o indexador do salário mínimo, a gente vai ter que mudar muito o indexador do gasto mínimo constitucional com saúde e educação. A gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Tudo isso pega o eleitor mediano e é muito difícil. O ministro disse: não dá para discutir essa agenda se, simultaneamente, a gente não discutir a agenda grupo de pressão. Tem que fazer o pacote completo, senão a sociedade não digere. Acho que ficou essa agenda colocada, o ministro foi claro. Vamos ver se o sistema político consegue processar isso ano que vem. Ótimo. Acho que o que a gente também vai ter que olhar para esse cenário é, se a gente olhar no caso do Brasil, que a gente comentou mais cedo com relação ao câmbio, a gente falou muito do externo, né? Acho que não dá para a gente falar que só pensando, trazendo um pouco assim para o cenário do câmbio aqui, e com todas essas incertezas que a gente está falando, acho que a gente está muito mais num cenário em que a gente está seguindo, pelo menos nessa parte, o externo do que algo que a gente está vendo mais internamente. A gente discutiu muito essas políticas, mas nada que a gente, enfim, esteja vendo algum impacto mais forte com relação ao câmbio. Acho que para mudar um pouco do que a gente está vendo lá fora, a gente teria que ver ou o juro caindo aqui de maneira muito mais intensa, talvez, do que o precificado, ou, assim, como é que vocês veem, assim, nesse próximo ano, algo que a gente vai desacoplar a gente, vamos dizer assim, ali do que a gente está vendo de tendência lá de fora? Você vê, tirando, obviamente, a eleição, né, mas alguma coisa com relação ao crescimento, com relação, acho que é mais a política monetária. Pode ser, só para a gente terminar aqui. Olha, eu tenho um colega meu do IBRE, o Lívio Ribeiro, que é um cara que trabalhou comigo. Que trabalhou com você, né? Acho que quando ele trabalhou com você, ele começou a fazer uns modelinhos de câmbio, e sempre com essa ideia, separar o que é fator doméstico, fator internacional nos movimentos do câmbio. Eu não vi a atualização das últimas 2 semanas, mas até há 2 semanas atrás, tudo que aconteceu no real, esse ano, era vento externo. Não apareceu nada domesticamente no movimento do câmbio. Minha avaliação a gente vai ter que ter alguma sinalização de alguma capacidade do sistema político em processar o nosso desequilíbrio fiscal. Se a gente, pode ser até o ano que vem, não precisa ter a eleição, eu não sei como vai ser a conversa eleitoral, acho que é importante. A minha impressão é que uma disputa tão disfuncional como a de 2014 não existirá o ano que vem. Acho que o sistema político brasileiro evoluiu, mas enquanto não tiver um desenho minimamente mais, não precisa ser detalhado, assim, mas não tiver claro alguns acordos da sociedade que a gente enfrente a outra agenda, acho que é difícil a gente ter uma mudança de preços domésticos
motivados por questões domésticas, claramente. Acho que isso vai ficar ainda um pouco para frente. Perfeito. Bom, queria agradecer aqui a presença de todos e a gente vai seguir com mais alguns painéis aqui. Obrigada.